No vídeo de hoje eu trago a mais nova build da Derp Refast no Android 11, todos os aspectos principais e modificações que ocorreram na ROM, que foram muitas. A build é a do dia 21/3/2021, que trouxe como principais modificações o patch de segurança, gaps atualizados, adição de suporte ao DirectSound e ao Mi Sound, melhoria na captura de telas longas, opção de utilizar o desbloqueio facial como um método de autenticação para aplicativos, modificações no gerenciador de arquivos e a adição de visualização de uso de dados no rodapé dos QS Styles quando expandido. Bem, essas foram só as modificações que eu achei mais importantes. Na descrição do vídeo eu vou deixar o log completo. Também aproveita para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, para receber as atualizações em primeira mão. Entre os apps básicos que veio junto com o sistema, eles incluíram o YouTube Vanced de maneira nativa, mas se você atualizar na Play Store, ele é substituído pelo aplicativo normal do YouTube. Com relação ao desempenho do sistema, eu realizei 3 testes. Um foi o teste de velocidade e gerenciamento de memória RAM, onde a Derp apresentou resultados satisfatórios, um AnTuTu teste e um teste de jogos. No teste de AnTuTu, a ROM ficou na casa dos 170 mil pontos, uma pontuação ok aqui para o Xiaomi Mi 2. Nos jogos, eu testei o Free Fire, o PUBG e o Asphalt 9. Começando pelo Free Fire, aqui eu não tive nenhum problema. O game rodou super fluido, com as configurações todas no máximo. Consegui rodar a mais ou menos 60 FPS. Já o PUBG, com configurações altas, o desempenho ficou mais ou menos na casa dos 30 FPS. E o Asphalt 9 foi o que teve o menor desempenho, isso com configurações básicas. Nas configurações específicas da ROM, você encontra o básico. A primeira aba dá para personalizar opções ao pressionar o botão Power, opções de gestos e também o tipo de navegação. Passando para o lado, você tem mais algumas configurações rápidas, tema e etc. Nas opções da barra de status, dá para configurar os ícones da bateria, mudar algumas coisas referente ao relógio, dá também para habilitar o monitor de tráfego e mais algumas configurações como contagem de notificações e ícones do sistema. Ainda nas configurações da Derp, você encontra opções para a tela de bloqueio e outras configurações gerais. Com relação ao desempenho da bateria, nessa versão da Derp está ok, nem mais nem menos, ficou no padrão. No meu uso aqui, percebi que uma hora ou outra aparecia uma mensagem que um serviço de configuração parou, algo que de fato incomoda. E a ROM não passou no Safety Net, porém você vai conseguir utilizar vários apps de banco, inclusive Nubank e Banco Inter, mesmo aparecendo a mensagem de software não homologado. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. No card que está aparecendo agora na sua tela, eu deixei uma sugestão de vídeo que pode ser do seu interesse. Fique à vontade também para se inscrever no canal e ativar as notificações para receber sempre o nosso conteúdo. Forte abraço e fica com Deus!